Boa noite, sétima série do EJA. Hoje nós vamos continuar falando da colonização do Brasil, né? E nós vamos entrar em um assunto, né, que faz parte do processo de expansão do território da colônia, né? Que são os bandeirantes. Então vou compartilhar com vocês aqui um slide, né? E nós vamos deixa eu compartilhar aqui certinho. Expansão territorial. Os bandeirantes têm um papel muito importante na expansão territorial da colônia, já que essa configuração que nós temos hoje no Brasil, né, esse tamanho desse território, com mais de 8 milhões de metros quadrados, não era o tamanho do território inicial pertencente a Portugal. Então, os bandeirantes, né, as entradas e bandeiras, né, que eram expedições, que tinham várias finalidades, elas saíam pelo território, né, como eu falei, com várias finalidades, ou aprisionar indígenas, ou debelar, ou seja, acabar com um quilombo, né, ou procurar drogas do sertão, como baunilha, canela, ou ainda procurar pedras preciosas, metais preciosos e por aí vai. Então, assim, os bandeirantes tiveram esse papel muito importante, né? Por vezes colocado como heróis, por outras nem tanto, mas enfim. Interiorização colonial, né? Com a União Ibérica, a coroa portuguesa e espanhola, elas se juntaram. Mas o que é mais importante aqui nesse slide é esse mapa aqui, pessoal. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse mapa, porque esse mapa ele divide o Brasil, e boa parte do que é o Brasil hoje, região sul, região centro-oeste e região norte, pertenciam à Espanha, né? De acordo com o tratado que as duas coroas, né, lá ainda no século XV, né, a coroa portuguesa e a coroa espanhola fizeram parte do que é hoje o território brasileiro, principalmente Nordeste e uma parte do Sudeste, pertenceria a Portugal, e a outra parte, incluindo Centro-Oeste, incluindo o Norte, incluindo o Sul do Brasil, pertenceria à Espanha. O fato é que, devido a vários fatores, e aí não só os bandeirantes, mas eu estou falando só dos bandeirantes, mas tiveram outros fatores que fizeram com que o território português na América avançasse para dentro do território que, pelo menos de acordo com o Tratado de Tordesilhas, pertenceria à Espanha. E um desses fatores, né, tem outros fatores, é claro, foi as expedições chamadas de bandeiras, né? Tinha outra expedição também chamada de entrada, mas essa era mais a mão do rei. As bandeiras eram independentes, eram colonos, né, independentes, que saíam principalmente de São Paulo, mas não só de São Paulo, mas os bandeirantes ficaram mais conhecidos como os paulistas, e que, né, adentravam o interior do Brasil, ultrapassaram a fronteira, né, do Tratado de Tordesilhas, e avançaram para o território que hipoteticamente seria da Espanha. E eles iam atrás de quê? De fazer comércio, né, através das monções, era um tipo de expedição. Eles iam atrás de pedras preciosas e metais preciosos, eles iam atrás das drogas do sertão, eles aprisionavam índios para escravizar, né? Por quê? Porque eles, principalmente para pessoas que não tinham dinheiro para comprar escravo negro, já que ele é caro, dentre outras funções. Aí vamos passar aqui, né? Vamos para o bandeirismo. Os bandeirantes eram habitantes da antiga capitania de São Vicente, né, atual São Paulo,
Grande parte dos colonos desta antiga capitania passaram a adentrar o sertão em busca de riquezas a serem exploradas, entre as quais eu citei algumas agora no início do slide da aula. Formavam grupos e seguiam em caravanas pelas matas, levando o mastro com uma bandeira que os identificava. Porque o nome do grupo era... Essas expedições foram chamadas de bandeirantes, porque eles usavam a bandeira para se identificar. Eram muitas expedições que saíam de São Paulo, ou principalmente de São Paulo, para o interior do Brasil, e aí eles usavam a bandeira tão somente para se identificar. Daí que vem esse nome, bandeirante, bandeirismo, e por aí vai. Tem esse monumento lá em São Paulo, que é um monumento em homenagem aos bandeirantes, né? Os bandeirantes, vamos ver aqui os tipos de bandeiras, né, que tinham pelo Brasil. Haviam 4 tipos principais de bandeiras. Haviam expedições que saíam de São Paulo e iam especificamente atrás de índios para capturar. Aí era bandeira de apresamento. Os bandeirantes, eles iam atrás de índios, eu já falei, devido à mão de obra escrava negra ser muito cara, então eles optavam, apesar que a coroa por vezes proibiu, não só a coroa como a igreja, a coroa proibia, né, que índios fossem escravizados, não porque a coroa era boazinha, mas porque a coroa estava metida no negócio do tráfico internacional na África, e se você escravizasse índios, você poderia estar atrapalhando, né? Era mais uma questão comercial, não uma questão filantrópica, uma questão, melhor dizendo, filantrópica não, humanitária, né? Então tinha essa expedição, essa bandeira chamada de apresamento, tinha a bandeira de prospecção ou mineração. Qual era o objetivo dessa bandeira de prospecção? Era procurar metais preciosos, né? Essas bandeiras saíam, iam pelo interior do Brasil e terminaram lá no final do século XVII, 1695 em diante. Eles terminaram encontrando ouro onde hoje é Minas Gerais, onde hoje é Mato Grosso e onde hoje é Goiás. Então essa era a bandeira de prospecção e mineração. Tinha a bandeira que era chamada de sertanismo de contrato. Essa bandeira era aquela bandeira contratada pelos grandes fazendeiros, principalmente do litoral do Nordeste, e ela tinha como função acabar com a rebelião de indígenas. Tinham muitos grupos indígenas que eram mais aguerridos e que enfrentavam os colonos. Então, o que acontecia? Esses colonos, senhores de engenho, né, contratavam esses bandeirantes, chamados de sertanistas, né, o sertanismo de contrato, e eles iam lá caçar esses índios, matar, assassinar, acabar com a rebelião. Bem como também de negros que fugiam, né, e formavam aquelas comunidades que vieram a ser chamadas de quilombos, né, comunidades de resistência contra a escravidão. E aí também esses bandeirantes eram contratados, esses sertanistas, né, o sertanismo de contrato, eles eram contratados para irem aos quilombos e destruir os quilombos. Desses sertanistas de contrato, o mais famoso foi Domingos Jorge Velho. Ele foi contratado pelos os senhores de engenho daqui do Nordeste para acabar com nada mais, nada menos do que o quilombo de Palmares, né? Então, assim, esse era outro tipo de bandeira. E tinha as monções. As monções eram expedições comerciais que saíam de São Paulo e navegavam pelo rio Tietê em direção ao centro-oeste. Eles saíam de São Paulo e iam em direção à região que hoje é Goiás. E por que o nome monções? Essas expedições iam pelo rio Tietê e seguiam os ventos, né? Os monções, seguiam os ventos. Daí ter esse nome, monções. Então, eram 4 tipos de
bandeiras que existiam. E essas bandeiras, vamos voltar aqui o mapa, pessoal. Essas bandeiras ajudaram a aumentar o território, né, da coroa portuguesa aqui na América. O território da coroa portuguesa, vocês podem ver aí no mapa, essa parte que está listrada aí, que corresponde praticamente só ao Nordeste e parte do Sudeste, e todo o resto do que hoje é o Brasil, região Norte, região Centro-Oeste, região Sul, e uma parte também, talvez, do Sudeste, pertenciam toda à Espanha. E a ação dos bandeirantes indo procurar metais preciosos, indo procurar drogas do sertão, enfim, essa ação, indo comercializar através do rio Tietê, essa ação fez com que o território crescesse, eles começassem a povoar essas regiões que não pertenciam a Portugal. Depois teve uma briga com a Espanha e Portugal, e se resolveu essa questão, e Portugal terminou pegando todo esse território, porque tinha mais português do que espanhol, então esse território ficou para os portugueses, né? Então, uma das consequências da ação dos bandeirantes foi essa aí, né? Tinham as entradas também, as entradas eram expedições, mas como eu falei, diferentemente dos bandeirantes, as entradas elas tinham como chefe a coroa. Já os bandeirantes, eles eram independentes, né? Aqui está um modelo de bandeirante, né? Uma vestimenta típica deles, né? Como não tinha um caráter oficial, as bandeiras seguiam pelo interior do continente sem a preocupação de respeitar a fronteira entre as colônias ibéricas. Então, é justamente isso, eles estavam atrás de sobrevivência. Então, eles não tinham um caráter oficial. Isso quer dizer o quê? Eles não foram mandados pelo rei. Eles eram pessoas de uma região pobre na época. Pasmem, São Paulo, que hoje é a região mais rica do Brasil, na época, essa São Paulo dos Bandeirantes era a região mais pobre. Então, eles saíam para sobreviver. E aí, uma vez saindo, eles iam para além da fronteira, né, do território entre Espanha e Portugal aqui na América. A metrópole conhecia essas atividades ilícitas, inclusive a escravização indígena, proibida por lei, mas não interferia, pois os bandeirantes eram persistentes na busca de metais preciosos, o que interessava muito a coroa portuguesa. O que acontecia era o seguinte, como eu falei a vocês, a coroa portuguesa ela era contra a escravização de índios. Não muito por questão humanitária, mas porque poderia atrapalhar o negócio na África. Só que a coroa, como é que eu posso dizer, fazia vista grossa aos bandeirantes que capturavam índios, porque isso era ilegal. Por que a coroa fazia vista grossa? Porque os bandeirantes faziam algo que a coroa gostava, que era o quê? Eles procuravam metais preciosos. E a coroa portuguesa estava assim, ávida, estava querendo de qualquer maneira encontrar metal precioso, já que a Espanha tinha encontrado muito metal precioso na região do Peru, na região do México, e os portugueses não tinham encontrado nada até aqui. Aqui tem os tropeiros, né, que eram também aquelas pessoas que saíam, eram como se fossem os caminhoneiros atualmente, que levavam produtos de uma região para outra. E aqui tem, pessoal, o desbravamento e povoação dessas terras foram iniciadas por expedições pioneiras chamadas de entradas e bandeiras. As entradas eram expedições oficiais organizadas pelo governo da autoridade colonial. Já as bandeiras tinham motivação particular, isto é, eram organizadas por colonos que se estabeleceram nos povoados. Então, como eu falei, diferença de bandeira e entrada. Entrada estavam a serviço do rei, bandeira era feita por particulares. As bandeiras não respeitavam os limites entre Espanha e Portugal, entre o território da Espanha e Portugal aqui na América. Eles iam até onde dava e iam atrás de drogas do sertão, de aprisionar indígena, de procurar metais preciosos e etc. Como eu falei a vocês, um dos bandeirantes que ficou mais famosos, fora outros também, como Borba Gato, etc., foi Domingos Jorge Velho. Por quê? Domingos Jorge Velho, ele foi responsável, aí está a foto dele aí no slide,
por destruir, vamos dizer assim, o Quilombo de Palmares. Então, o que é que acontece? Os bandeirantes foram responsáveis pela expansão do território brasileiro, desbravando os sertões além do Tratado de Tordesilhas, ou seja, para além da fronteira do acordo entre Portugal e Espanha, que era o Tratado de Tordesilhas. Por outro lado, agiram de forma violenta na caça de indígenas e de escravos foragidos, contribuindo para a manutenção do sistema escravocrata que vigorava no Brasil colônia. Estes homens ficaram historicamente conhecidos como os responsáveis pela conquista de grande parte do território brasileiro. Alguns chegaram até fora do Brasil, em países como Bolívia e Uruguai. E aí vocês vão ver que, pela imagem que está aqui, haviam diferentes tipos de bandeiras, né? Você percebe que cada bandeira tinha uma indumentária, ou seja, tinha uma roupa diferente, tinha uma bandeira diferente para se identificar. Então, por hoje, o assunto é esse, pessoal. A parte do assunto que eu coloquei aí no WhatsApp, eu coloquei um texto aí no WhatsApp, fala sobre as bandeiras e fala sobre a economia colonial. A economia colonial, no vídeo que eu passei logo no início das aulas aqui, remotas, né, no Zap de vocês, vai falar um pouquinho sobre o pacto colonial, a questão no que diz respeito à economia. Por hoje, nós vamos ficar com os bandeirantes, né? Uma boa noite, bom estudo, ok? E ficamos por aqui.